Em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho que o deixa bastante perturbado. Daí ele pede que seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos digam o que ele sonhou e também a interpretação. Eles dizem ao rei que isso é impossível, que não há ninguém na terra capaz de tamanha façanha. Essa resposta deixa Nabucodonosor bastante irritado e ele decreta a morte de todos eles. Quando Daniel soube do ocorrido, pediu ao executor da ordem permissão para falar com o rei e pedir um pouco mais de tempo, e isso lhe foi concedido. Daniel voltou para casa e pediu que seus amigos orassem com ele sobre o caso. À noite, enquanto dormia, todo o mistério lhe foi revelado. É muito interessante pensar na maneira como Daniel resolvia grandes problemas. O seu segredo era intimidade com Deus, amigos crentes como ele e fé. É sobre isso e muito mais que eu quero estudar com você no capítulo 2 de Daniel. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Ainda não? Então clique no botão vermelho aqui embaixo, ative o sininho para que você receba aviso sobre toda a série do livro de Daniel e não perca nenhum dos nossos estudos. Não esqueça de deixar o like. Com o seu like você me ajuda a alcançar mais pessoas e mais pessoas conhecerão ao Senhor Jesus por meio do conhecimento da Bíblia Sagrada. Nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você quiser acessar o mapa mental que eu vou utilizar nesse estudo, basta você acessar o jesuseabiblia.com, Daniel capítulo 2, e lá vai ter o link para que você possa acessar, ok? Vamos lá? Em Daniel capítulo 2, nós temos 49 versículos e muitas partes. Eu não vou nem contar aqui para que nós possamos ganhar tempo. A primeira parte do estudo, nós vamos aqui no versículos de 1 a 3 e diz o seguinte, o texto sagrado. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos, para que lhe dissessem, isso aqui é muito importante que nós prestemos atenção, para que lhe dissessem o que havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Sobre esse texto é importante termos o seguinte em mente. Deus revela sua soberania de maneiras extraordinárias. Da mesma forma, ele cria oportunidades magníficas para o seu povo. Deus está trabalhando, demonstrando sua soberania. Lembra que o capítulo 1 parecia que o Deus dos judeus estava derrotado, mas aqui nós vemos a soberania do Deus dos judeus em atuação. Além disso, Deus está criando oportunidade para os seus servos. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você acha que Deus não está fazendo nada, Deus está trabalhando em seu favor. E esse capítulo nos mostra isso, deixa isso muito claro. Daniel e seus amigos não tinham ideia do que estava acontecendo, mas Deus estava criando uma oportunidade para eles. O texto continua, versículos de 4 a 6, dizendo o seguinte. Então responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. Isso aqui é importante ter em mente. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e sua interpretação. Esse texto aqui o bom entendimento desse texto faz toda a diferença na compreensão da magnitude do milagre. Para evitar que fosse enganado, Nabucodonosor exigiu que os seus sábios lhe dissessem o que ele havia sonhado e qual era o significado do sonho. Isso jamais havia sido feito antes.
Para não ser enganado, Nabucodonosor não contou o sonho. Ele testou os seus astrólogos, os magos, todos os seus sábios. Ele dizia: bem, se os deuses falam com vocês, então agora eu vou querer uma prova. Vocês vão me dizer o que eu sonhei e qual é o significado. Perceba, Nabucodonosor não esqueceu do que sonhou. Porque se ele esquece do que sonhou, quando alguém viesse lhe dizer qual era o sonho, ele não teria parâmetro de comparação. Ele lembrava do sonho, mas ele não queria revelar qual foi o sonho, porque ele sabia que era algo importante. Então ele queria que aquele que o interpretasse dissesse o que ele sonhou. E isso nunca aconteceu na história antes. O texto continua, versículos de 7 a 11, e diz o seguinte: mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho aos seus servos e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Perceba que Nabucodonosor, ele é muito exigente. Ele não é uma pessoa, embora a Babilônia tivesse muitos deuses, mas ele era cético com relação a essas divindades. Ele queria saber se de fato essas divindades faziam alguma coisa. Então ele diz: olha, nem tente me enganar. Conte-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Ele queria que a pessoa lhe dissesse o que ele sonhou e a revelação e a interpretação. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Olha isso. Isso nunca havia sido feito. Mesmo nos dias de José, o faraó contou a José o sonho. E José foi lá e interpretou. Interpretar sem saber o que ele havia sonhado, isso era inédito. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Perceba que até os astrólogos, os magos, as pessoas que trabalhavam lá com os encantamentos, com outros deuses e outras religiões, eles disseram: olha, isso não existe. Isso é algo para os deuses fazerem, eles não vivem entre nós. Quando nós lemos esse texto, nós temos uma noção melhor da magnitude do que Deus operou na vida de Daniel e dos seus amigos. Porque todos eles sabiam que isso era algo que nunca havia sido feito. Os astrólogos, os magos, todos eles sabiam. Isso é algo impossível ao ser humano. Por isso que eu digo, com base no que está escrito, é claro, que Deus ele lhe prepara a mim e a você para lugares, posições e circunstâncias que somente aquilo que ele nos ensinou através das provações será capaz de resolver. Na vida de José, na vida de Daniel, na vida de Esther, na vida de Neemias, perceba que o processo de Deus na vida deles os capacitou para que eles pudessem lidar com os momentos, aqueles momentos que o Senhor Deus criou por sua soberania. Então, não reclame dos processos de Deus na sua vida. Desde que não seja por desobediência sua, por coração endurecido, os processos que o Senhor Deus permite na sua vida visam glorificar o nome dele através da sua vida e lhe promover. O texto continua, versículos de 12 a 16, dizendo o seguinte: isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Ou seja, o rei já ficou estressado e diz: manda matar todo mundo agora. E foi emitido o decreto para que fossem mortos sábios e os encarregados fossem mortos sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, grave esse nome, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso.
Meu irmão, minha irmã, Daniel é muito diferenciado. Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei por que o rei emitiu decreto tão severo. Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Vamos lá. O rei estava estressado, perdeu a cabeça, manda matar todo mundo. E nós vamos ver no capítulo 3 que Nabucodonosor era aquele tipo de pessoa imediatista e mimada. Se você não fazia o que ele queria, na mesma hora ele tomava providência. Por isso ele manda aquecer a fornalha 7 vezes para que os amigos de Daniel fossem rapidamente consumidos. E aí Arioque já estava se preparando para matar todo mundo. Mas Daniel soube e dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Daniel foi falar com ele com as palavras adequadas, com a atitude adequada. Daniel não foi gritando, esbravejando, dando ordem. Daniel perguntou, conversou com ele. O que é que está acontecendo? Vou morrer por quê? Não estou nem sabendo. E aí Arioque foi explicar a Daniel o que havia acontecido. E Daniel pessoalmente foi falar com o rei e pedir que lhe desse um prazo. E a partir disso ele lhe daria a interpretação. E qual a lição que eu tiro disso? Deus criou situações na vida de Daniel e de seus amigos que lhe gerou a possibilidade de pedir tempo para buscar a interpretação. Como? Quando eles se saíram bem nos testes, quando eles souberam desenvolver relacionamento com os seus supervisores no período de 3 anos. Então, ao longo desse tempo, eles construíram bons relacionamentos que lhe possibilitaram tanto falar com Arioque, ser ouvido, como ter acesso à presença do rei. Precisamos criar bons relacionamentos com os diferentes. Não sabemos que futuro Deus reservou para nós. Você precisa aprender a criar bons relacionamentos com os diferentes. E nós vemos aqui que isso é totalmente possível. Manter a minha fé, não me curvar diante do sistema e ainda assim desenvolver bom relacionamento com as pessoas. Sim, é possível conversar com quem pensa diferente de mim. Sim, é possível estar no mesmo ambiente com pessoas que pensam diferente de mim, se comportam diferente de mim, sem abrir mão da minha fé. Daniel e seus amigos nos ensinam isso, mas infelizmente muitos cristãos acham que não. Querem impor seu jeito de pensar, impor seu jeito de crer, e nós devemos lembrar que quem convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A nossa função é anunciar. Eu vejo muitos cristãos tentando mudar as pessoas. Você e eu não mudamos ninguém. É o Espírito Santo quem convence as pessoas, você não. Por mais eloquente que você seja, por mais sábio ou sábia, isso não está no seu poder. Então, desenvolva bons relacionamentos e, sobretudo, minha esposa Carol sempre diz isso, se nós cumpríssemos o 2º mandamento, o mundo era outro. Ame o seu próximo como a você mesmo, mesmo que ele seja diferente de você e pense diferente de você. O texto continua, versículos 17 e 18, e diz o seguinte: Daniel voltou para casa, contou, eu acho essa parte tão linda, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Esse texto aqui é muito profundo, porque apesar de o livro levar o nome de Daniel, mas nós vemos que ele não viveu isso sozinho, ele não estava sozinho. E sobre isso eu quero dizer o seguinte: é fundamental que você tenha relacionamentos com homens e mulheres de Deus, pessoas a quem você possa pedir oração. Em nossos dias, o número de desigrejados é muito grande. Muitas pessoas não querem ir à igreja porque dizem que a igreja não presta, que só tem hipócrita, enfim, uma série de coisas. Mas eu lhe pergunto, e quando você precisa de oração? E quando você precisa abrir o coração? E quando você precisa que alguém converse ou lhe aconselhe? Por que é que Daniel tinha a quem pedir oração? Porque Daniel tinha amigos. Eu costumo dizer que a igreja
Quem já está há muito tempo na igreja, por exemplo, eu já estou há 20 anos. A convivência na igreja é fácil? Não é. Convivência na igreja é difícil, é desafiadora, porque na verdade a igreja só dá certo por causa de Jesus. Porque você pega um monte de gente diferente, o mundo nos rejeitou, ou seja, nós somos a escória do mundo, e aí você pega esse povo e junta tudo no mesmo lugar. A probabilidade disso dar errado é muito grande. Só dá certo por causa de Jesus. Eu comparo a igreja com a Arca de Noé. Dentro é difícil, dentro é complicado. Você já pensou o tempo que Noé e sua mulher e seus filhos, e nora, e bicho, todo mundo junto ali? Eu acho que devia ser muito difícil. Eu imagino que em algum dia Noé pensou em jogar a mulher dele pela portinha que tinha na arca. Eu acho que teve esse dia e vice-versa. Mas eu lembro que ao olhar para fora da arca, eles percebiam que estava tudo morto. Eu comparo a igreja de Jesus com isso. Dentro é complicado, mas fora está tudo morto. Daniel tinha a quem pedir oração porque ele se relacionava com pessoas crentes, com pessoas que amavam a Deus. É muito importante aqui também você discernir as suas amizades, os seus relacionamentos. E que as pessoas que se aproximam de você não sejam só as pessoas da pizza, do shopping, do passeio, da viagem, da piscina ou da praia. Você precisa ter pessoas perto de você que orem, que saibam clamar a Deus, que saibam lhe dar um conselho, pessoas espirituais. Os amigos de Daniel, eles eram essas pessoas. O texto continua, versículos 19 a 23, dizendo o seguinte: Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. E Daniel louvou o Deus dos céus e disse: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Olha que declaração linda, sensacional. Daniel, ele me ensina muito, ele é um dos personagens bíblicos que eu mais amo e admiro, me inspira demais. E algo que eu aprendo com ele é o seguinte: ele faz registro do pedido. Ele registra que pediu a Deus para lhe revelar e aos seus amigos, mas ele também registra a gratidão. Quando Deus responde, quando Deus opera um milagre, Daniel registra: muito obrigado, meu Deus. Ele diz: o Senhor fez isso, o Senhor me revelou, e demonstra gratidão a Deus. Nós precisamos aprender a fazer o mesmo. Muitos crentes, eles são rápidos para pedir oração, mas Deus opera, Deus abre a porta, Deus faz o milagre, eles só não lembram de agradecer. Seja grato ao Senhor, porque isso é agradável a Deus. Versículos de 24 a 30 está escrito o seguinte: Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia. Ele disse: Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: Perceba que a palavra imediatamente, né, é muito interessante, porque demonstra que Arioque se importou, né? Porque se de repente fosse aqui no Brasil, por exemplo, uma causa como essa, se ele não tivesse pressa, é possível que os sábios morressem, por causa da burocracia, da demora, da falta de não se importar, entende? Mas aqui nós vemos que, mesmo sendo um servidor público, Arioque se importou e imediatamente levou Daniel ao rei. Só que perceba o que ele diz: Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Não é sem causa que Arioque diz ao rei que foi ele quem encontrou. Ele queria, caso Daniel revelasse o sonho, ele queria a glória de ter achado a pessoa que revelou o sonho. Mas se você ler o texto com cuidado, você vai perceber que não foi ele que encontrou Daniel. Foi Daniel que falou com ele.
Ele não foi à procura de Daniel para que Daniel revelasse o sonho. Ele foi à procura de Daniel para matá-lo. E Daniel disse, se o rei me der um tempo, eu acho que eu consigo. Mas aqui agora ele quer um pouco de glória para si. E isso é antigo. Versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no sonho e interpretá-lo? Perceba a resposta de Daniel. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Perceba que o rei pergunta, você é capaz de revelar? E ele diz, nenhum homem é capaz, mas o Deus do céu sim. E isso foi a mesma coisa que José disse a Faraó. Quando o Faraó perguntou se ele era capaz, ele disse, eu soube que você era capaz. José disse, eu não, mas o Senhor Deus sim. O texto continua, o sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitados foram as seguintes. Olha só, aí Daniel vai dizer a ele o que ele sonhou. Versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. O que eu aprendo com Daniel, o que eu amo em Daniel é isso. Diante do rei, Daniel dá glória a Deus pela revelação do sonho. Em nenhum momento ele atrai a atenção para si. E esse tem sido um problema de muitos cristãos na igreja brasileira. Tanto cristãos, digamos assim, que estão mais na mídia, né, mais midiáticos, mais populares, como cristãos na igreja do dia a dia. Cristãos, pessoas que servem querendo mais glória para si do que para Deus. Pessoas que estão querendo chamar mais a atenção para si do que para o Senhor Deus. E Daniel nos ensina isso. Diante do rei, ele só dá glória a Deus. Ele diz, eu não sou capaz de nada, eu não posso nada, eu não sou mais sábio do que ninguém. Mas o Senhor Deus, ele é poderoso e ele quer falar com o Senhor e Nabucodonosor. Versículos de 31 a 35 diz o seguinte, o texto sagrado. Tu olhaste, ó rei, diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro e o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Algumas verdades muito importantes que nós precisamos ter em mente ao estudar os versículos de 31 a 35. O objetivo de Deus aqui é mostrar a Nabucodonosor e aos governos da terra que nenhum governo é eterno, somente o dele. Eu amo ler o livro de Daniel, de Isaías, de Jeremias, porque eles nos dão clareza sobre como deve ser o nosso pensamento com relação aos governos humanos e com relação à política. Há um perigo muito grande em paixão, em sermos cristãos politicamente apaixonados. E nós vamos ver no decorrer do estudo desse capítulo, nos outros versículos, que o Senhor Deus nos mostra que somente Ele é eterno. Então, tendo isso em mente, vamos ler os versículos de 36 a 39 e veja o que diz a palavra do Senhor Deus. Foi esse o sonho e nós interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis.
O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente aqui é: sem a permissão de Deus, nenhuma autoridade é instituída. Sem a permissão de Deus. É isso que nos diz o versículo 37. O Deus dos céus concedeu-te domínio. Em seguida, outra coisa que precisamos ter em mente é: a cabeça de ouro é a Babilônia. Se você quiser mais detalhes, sobre a grandeza, detalhes históricos, as datas, basta você acessar o jesuseabiblia.com, lá na categoria Bíblia de Estudo Online, Daniel capítulo 3, ou na barra de pesquisa coloque lá Daniel capítulo 3, e você vai ver que no estudo eu falo com mais detalhes sobre o significado da cabeça de ouro, sobre o contexto da Babilônia, sua grandeza, enfim. Então, se você quiser saber mais sobre esses reinos aqui, que eu estou detalhando, que eu estou falando sobre eles, é só você acessar lá. O peito e os braços de prata representavam a ascensão dos medos e dos persas, que foi outro grande império. O ventre e as coxas de bronze representam o terceiro reino, o Império Grego. E Daniel também fala sobre ele no capítulo 8, versículos de 20 a 21. Tá? Que foi um império, aqui a liderança é de Alexandre o Grande. Esse império aqui, as coxas de bronze, que representam o terceiro reino, falam sobre a expansão de Alexandre o Grande. E, por fim, é a consideração que eu gostaria de fazer, que é exatamente como a Bíblia santificou esse aspecto da minha vida. É o cuidado que devemos ter de não nos tornarmos politicamente apaixonados, porque todo governo humano é temporário, tá? Todo governo humano, seja ele de direita ou de esquerda, ele é temporário. Diego, e os comunistas e os ditadores? Temporário também. Vão morrer, vai passar, isso é cíclico, isso está debaixo da soberania de Deus. Nós vemos impérios comunistas, governos comunistas como o da China hoje, que fecham as portas para o Evangelho. Isso também está debaixo da soberania de Deus. O Senhor Jesus falou que isso aconteceria, a Coreia do Norte e outros países que perseguem o Evangelho. Então, o que é que eu faço? Como esse texto me educa? Eu oro pelas autoridades, eu voto como um cidadão, eu dou o meu melhor para abençoar a nação brasileira, amo o Brasil e quero que ele se torne uma nação incrível. Mas eu não sou politicamente apaixonado, porque a Bíblia me mostra que o governo humano ele é temporário, ele é passageiro. Nos dias de Jesus, queriam transformar Jesus em um líder, em um governo humano que libertasse os judeus da influência de Roma. Jesus disse: o meu reino não é daqui. O meu reino ele é superior e ele não é daqui. E Daniel vai falar sobre ele aqui nos versículos 40 a 43. Então, não se desgaste por causa disso, tá? Não gaste suas emoções e não permita que isso crie uma barreira entre você e outros brasileiros e outras pessoas. Como Daniel nos ensina, aprenda também a lidar e a conversar com quem pensa diferente de você. Versículos de 40 a 43 diz o seguinte, o texto sagrado. Esse daqui tem algumas considerações bem interessantes. Eu vou fechar essa parte aqui e depois eu abro. Finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro, em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força, da força do ferro. Embora tenhas visto o ferro misturado com barro, assim como os dedos eram em parte de ferro
e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. A Bíblia é sensacional, Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mais uma vez eu digo, se você quiser saber os detalhes históricos desse texto, acesse o jesuseabiblia.com, Daniel capítulo 3, e eu falo um pouco sobre isso. Mas em relação a esses reinos, nós estamos falando aqui do Império Romano, as pernas de ferro, são o Império Romano, e depois o barro misturado com o ferro nós vamos falar também sobre. Mas aqui é o seguinte, as pernas de ferro representam o Império Romano. Este quarto reino conquistou o Império Grego em 63 a.C. Embora o Império Romano fosse dividido em duas pernas e culminou em uma mistura de ferro e barro, era um império. Esse império foi caracterizado por sua força, pois o ferro é mais forte que o bronze, a prata e o ouro. O Império Romano foi mais forte do que qualquer um dos impérios anteriores, esmagou todos os impérios que a precederam. Roma, em sua cruel conquista, engoliu as terras e os povos que faziam parte dos 3 impérios anteriores e assimilou essas terras e povos entre si. Então o Império Romano ele é o mais forte, o mais destemido, é o que mais destruiu outros exércitos, é o que mais foi avassalador nesse sentido, por isso que profeticamente ele é comparado com o ferro. Mas e por que aqui na profecia de Daniel o barro e o ferro se misturam? Por causa do seguinte, o Império Romano foi caracterizado pela divisão, conforme diz a profecia bíblica. Ele era um reino dividido. Perceba que o texto diz que ele era um reino de ferro inicialmente, e depois ele se misturou com barro. Era parcialmente forte e parcialmente frágil, como diz o texto também. Embora Roma tenha conseguido conquistar os territórios sob sua influência, nunca conseguiu unir os povos para formar um império unido. Ele conquistou muitos povos sobre uma forma um jugo muito pesado. Os judeus e todos os povos que eram conquistados por Roma não gostavam deles, o odiavam por causa da forma brutal como eram tratados. Nesse sentido, o povo era uma mistura e não estava unido. Então nós vemos força por causa da sua truculência, mas ao mesmo tempo nós vemos barro porque não havia união entre esses povos conquistados. Historicamente falando, é da mesma forma que acontece. E se você quiser saber mais, como eu já disse, é só você acessar o jesuseabiblia.com. Versículos 44 e 45 nos mostram o seguinte: na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Olha que coisa linda. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou da montanha, sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. A rocha que foi cortada, que saiu da montanha sem ser cortada por pedras humanas, é uma referência ao Senhor Jesus, que é feita profeticamente no Salmo 118, versículo 22, e em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Veja o que diz aqui o Salmo 118, 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Já Atos capítulo 4, versículo 11 e 12 diz o seguinte: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa pedra é Jesus. Só existe um reino eterno. E esse reino, esse governo eterno, pertence ao Senhor Jesus. Então eu e você não precisamos ficar nos desgastando por causa de questões políticas, tá? De questões humanas, porque o reino dos céus é que é um reino eterno.
Versículos de 46 a 49 está escrito o seguinte: então o rei Nabucodonosor caiu prostrado, olha isso, caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. Essa atitude de Nabucodonosor aqui diz que ele ficou tão impressionado que ele achou que Daniel era um deus, por isso que o reverenciou dessa forma. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. Olha isso. Se você lembrar do início do capítulo, você vai ver que essa declaração aqui é sensacional. Se você inclusive estudou comigo o capítulo 1, se você não estudou ainda, estude. Eu falo, essa declaração de Nabucodonosor é extremamente impactante. Porque inicialmente ele achava que o Deus dos judeus estava derrotado. E agora ele diz: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela o mistério. Olha isso, o Senhor dos reis, inclusive seu Senhor. Pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Olha que desfecho sensacional, meu irmão, minha irmã. Deus nos chamou para ser luz aonde quer que estejamos, seja nos palácios ou seja entre as pessoas humildes. O Senhor quer que você seja luz lá no Palácio do Planalto, em Brasília, ou nos lugares mais simples da nossa nação. Ele quer que eu seja luz e que você seja luz, que nós sejamos seus representantes, que nós possamos amar as pessoas, quer elas concordem conosco ou não, mas sobretudo que nós estejamos dispostos a manter a nossa fé e a honrar o Senhor nosso Deus. Amém? Se você gostou dessa palavra, desse estudo, não esqueça de deixar o like. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e nos comentários me diga aqui qual é a parte desse texto que mais fala ao seu coração, que mais lhe edificou e o que é que de novo você aprendeu, como esse estudo abriu a sua mente e edificou a sua fé. Eu oro para que Deus abençoe sua vida e que você seja abençoado, abençoada pela graça do nosso Deus para manter a fé mesmo em contextos adversos. Deus abençoe e até a próxima.